Nós temos feito algumas meditações no Evangelho de Lucas, e eu vou pedir para você abrir no Evangelho de Lucas, no capítulo 9. Nós leremos os últimos versículos a partir do versículo 57. Eu falava para o Rogério na porta da igreja que eu sou pastor aqui há muito tempo, e eu nunca tinha preparado um sermão para uma ocasião como essa. É a primeira vez. Nunca tinha feito isso. Porque quando um pastor, um obreiro, um missionário, um professor de escola dominical, como tivemos uma aula hoje aqui pela manhã, vai ministrar uma aula avulsa, ou prega, ou ensina, eu acho que cada um tem o seu método, né? Silvia deu aula hoje de manhã, cada um tem o seu método do preparo, como é que vai fazer. Porém, eu creio que cada um que prepara esse momento tem algo em comum. Chama-se oração. Todo mundo ora. Senhor, o que eu vou falar? Né? Senhor, o que o Senhor quer que eu anuncie? O que o Senhor quer que eu diga para a igreja? Ou qual é a pregação? O que o Senhor quer? E é assim a vida de um pastor, especialmente os pastores aos domingos. O que eu vou falar? O que eu vou falar? E o meu método é sempre orar, método é orar pelo texto. Senhor, qual é o texto? Depois que o Senhor dá o texto, e o texto, eu aprendi isso cedo, é sempre o melhor esboço, fica não mais fácil, mas pelo menos o Senhor mostra. Você vai falar a minha palavra, aquilo que está escrito, nada mais. E qualquer coisa que você falar em cima, tome muito cuidado, porque o texto é meu e é dele que eu quero que você fale. Então esse é o meu método. Senhor, me dá os textos. Né? Qual é o texto? E o texto é no Evangelho de Lucas, é o texto que eu orei bastante essa semana, pensando nesse momento aqui, que é o capítulo 9, os versículos 57 até o 62. Eu vou pedir que você acompanhe, vai ser projetado ali. Diz o texto. Indo eles caminho afora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm os seus covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro, Jesus disse: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me primeiro sepultar meu Pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos, sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Pai, eu te agradeço pela tua palavra, por esse texto que o Senhor já deu a tanta gente. E essa semana a mim, para que eu pudesse, Senhor, ministrar a corações aqui, não por mim, mas pela tua graça, especialmente ao coração dessa família. Que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa abençoar a todos os irmãos que aqui estão e que o Senhor nos ensine a tua palavra. Oro, Senhor, para que a tua palavra cale no fundo do meu coração, do nosso coração, em nome de Jesus. Amém, amém. Versículo 57 desse texto, Jesus ia caminho afora, Jesus ia andando. E alguém, nós não sabemos quem é, disse para ele: Senhor, eu vou te seguir para onde fores. Momento Noemi, né? Para onde tu fores, irei eu. Senhor, para onde tu fores, irei eu. Eu vou te seguir por onde quer que o Senhor vá. Em outras palavras, essa pessoa que fala com Jesus, ele diz: para qualquer lugar que você for, Jesus, onde você estiver, eu estarei lá também. A resposta de Jesus, a um primeiro momento, pode parecer uma resposta dura, grosseira, mas ela não é. Ela é extremamente didática, porque Jesus diz assim: bom, você quer me seguir? As raposas têm os seus covis, tem um lugarzinho delas lá, onde elas convivem, onde elas vivem, onde elas procriam, onde elas pastam, onde elas dormem. As aves dos céus têm os seus ninhos.
que construíram. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A primeira lição aqui é que Jesus nos ensina uma palavrinha que eu particularmente não gosto muito, chama-se desapego. Desapegar das coisas. Eu sei que vocês tiveram que fazer mala, isso aqui eu levo, isso aqui eu não levo, isso aqui eu vou doar. Ah, não, isso aqui foi mamãe que me deu. Tem aqueles momentos assim. Mas Jesus nos ensina desapego. Campanha do agasalho. Ah, não, aquele agasalho, né, bicentenário, que era da minha metralhadora avó, eu gosto tanto. Mas dá lá, né? O Senhor nos ensina, então, que Ele, Jesus, não estava apegado aqui. Quando a Bíblia fala, Jesus fala, eu não tenho onde reclinar a cabeça, Ele está dizendo, eu não tenho lugar aqui. Eu não sou daqui. É a primeira palavra que Ele está dizendo, eu não tenho onde reclinar a cabeça, porque eu não vim aqui em busca de travesseiro, de conforto. O Senhor Jesus nos ensina aqui humildade, que não temos nada aqui nesse mundo e que nada é absolutamente nosso. Eu estou numa casa, num apartamento que me foi dado e aí eu moro ali e de repente o Senhor fala, olha, eu quero vocês lá do outro lado. E aí, bom, o que a gente faz? Não é mais nosso? Então ele está dizendo que tudo é dele. Quando eu trabalhava no Disque Paz da Vila Mariana, alguns aqui serviram lá no Disque Paz, eu lembro da irmã Naíra. Naíra, ela mora com Jesus, eu posso falar dela, porque ela já está lá na glória, então ela não vai estar aqui para ouvir me dar bronca. Mas eu gostava muito da Naíra, ela frequentava a minha casa. E ela era mãe da Deborinha, que foi, você deve lembrar, né, presidente da UMP lá na nossa época. Lá, né? E ela colocou lá no Disque Paz, a gente tinha um mural de oração que a gente compartilhava a oração. Né? Olhe pelo meu filho, olhe pelo meu marido, olhe pelo não sei o quê, eu tenho uma reunião importante amanhã, estou desempregado. A gente colocava os motivos de oração naquele mural ali. Naquela época era lá em cima, na sala do antigo reverendo Pércio, né? Era aquela sala lá em cima. Depois botaram no lugar melhor. Hoje parece que é online, o negócio está mais chique. Né? Mas na nossa época era ali, era telefone mesmo. E a Nair colocou um aviso assim que eu dei muita risada, mas achei o máximo. E eu vou dizer aqui. Quero que orem pelo apartamento do Senhor Jesus, lá de Santos, que Ele deu para usufruto meu. Eu nunca me esqueci disso. O apartamento era de Jesus para usufruto dela. É claro que era dela aqui, né? Mas é interessante isso, né? Que é do Senhor para usufruto meu. Então Jesus nos ensina aqui que nada é nosso. Olha o que ele diz, aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Vai junto comigo. Rogério, meu pai, um dia saiu de uma igreja centenária no interior de Minas Gerais. Ele está me ouvindo aqui. E eu falei para ele que eu contaria essa história. Com 19 anos de idade, foi para o Rio de Janeiro. Nunca voltou para casa. Até hoje ele está fora. E quando ele pegou o ônibus, o meu avô João acenava com um lenço branco para ele. E ele foi embora. Como meu pai veio de uma realidade de roça, de interior, ele foi fazer o colégio no Rio de Janeiro, estudou, se preparou para o concurso do banco, passou onde ele fez carreira. E quando chegou em Vila Mariana, depois que ele passou no Rio, ele foi empossado aqui em São Paulo, ele foi na igreja que minha tia ia, que era Vila Mariana. A IPVM não tinha templo. Ali eles ajudaram na construção do templo. Eu lembro quando o reverendo Pércio foi negociar o recanto, levou meu pai junto com seu pai, meu pai e outros irmãos lá. E hoje o recanto já está lá, né, Rui? Beirando os seus 50 anos já. Né? E a gente louva o Senhor. Mas me chamou a atenção um dia que nós íamos emancipar a IPBI, o meu pai disse no conselho de Vila Mariana, eu vou para o Ipiranga. Pastor, não, mas você é presbítero aqui, eu vou para o Ipiranga. Vocês estão indo, vão. E vão sem medo. Talvez Deus esteja colocando diante de vocês oportunidades, vá. Um dia eu saí da igreja que eu nasci e vim para cá. E depois que eu vim para cá, eu nunca olhei para aquele lugar como meu, mas um lugar onde eu estive. Me sinto em casa, onde estive ali, para receber um jovem que ia dormir na minha casa. Mas sei que lá é um lugar onde foi uma casa para mim. É como voltar à casa dos pais depois de casar, né?
É muito bom, a gente fica à vontade, é gostoso, mas meu lar não é mais lá. Né? Eu espero, aqui está à disposição, mas vão para isso. Vão para fazer dar certo. Então toma a sua cruz e siga-me. Jesus está dizendo, a sua casa não é aqui. Hoje você está empregado, amanhã não. Né? Hoje você está estável na sua casa, amanhã Deus fala, vai para a Suécia. E você tem que ir. Olha aqui que nós já vivemos aqui. Vá para Atibaia. Não sei se alguém está me ouvindo, mas alguns foram para Atibaia. Vá para Sorocaba. E foram. Vá para Fortaleza. E foram, e ainda vão. Vão para Cajati. Vão para Rio Claro. Vão para Espanha. Vão para o extremo de São Caetano. Vão para o Chile. E assim vai. Essa foi a nossa realidade aqui. O Herbert e a Carol falam em ir para Minas, eu fico apavorado, eu já estou orando. Senhor, mas se tiver que ir, vai. Vão com a nossa bênção. Né? Deus faz as suas mudanças. Ele nos diz, disponha-te. Você não tem nada aqui. Eu te mandei, vai. Controle? Nenhum, tudo é dele. Absolutamente tudo é dele. Hoje eu ouvi da Ruth na devocional, sou controladora, o Senhor diz, quem vai dar o emprego sou eu. Não são seus professores, não são seus amigos. Que ensinamento precioso, simples, mas tão direto. Olha o que Jesus disse, no mundo tereis aflições. É fácil? É fácil tomar decisão? Vamos. E a primeira coisa que eu perguntei, o que sua mulher acha? E ela ouviu minha pergunta e falou assim, a gente já foi. Mas é fácil? Eu vou, né? Não, não é. É difícil. Difícil empacotar as coisas, é difícil virar páginas. Por quê? São 20 anos. Mais, né? Então é difícil. Mas Jesus disse, tem aflições? Tem. Eu venci o mundo. Eu venci isso por vocês. Eu não conheço um pai... Eu não conheço. Eu contei um pouco aqui a história do meu pai. Mas eu não conheço um pai que tenha passado por privações ou dificuldades que não queira o melhor para os seus filhos. Aderbal, você não nasceu engenheiro, tenho certeza. Teve que estudar, teve que ir aqui, aí viajou, né? Estava lá do outro lado do Brasil quando esse menino nasceu. Então eu fico pensando que nenhum pai que passou por privações, dificuldades, lutas, não queira o melhor para os seus filhos. E o Senhor Jesus, antes de ir para a cruz, passar por tudo que ele passou na cruz, ele disse, eu venci o mundo e ele venceu por vocês. O versículo 59, Jesus toma a iniciativa. É interessante que a pessoa não diz para Jesus, eu vou te seguir, não. Jesus diz para ele, olha lá, verso 59, a outro disse, segue-me. Jesus dá uma ordem, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Diferente do primeiro que toma a iniciativa, agora Jesus dá uma ordem e ele vem com uma condição aí. Né? A Bíblia não diz que esse pai aí já tinha morrido. Né? Vou chamar esse outro aí de jovem, porque ele tinha um pai, então vou chamá-lo de jovem. Né? A Bíblia não fala que o pai tinha morrido, ou que estava para morrer, ou que ele gostaria de viver ao lado do pai, até o pai envelhecer e morrer. A Bíblia não fala até um dia que ele partir. A Bíblia não diz nada. E muitos dizem esse texto, não, isso aqui era um costume. Eu não sei qual das condições. Mas ele está falando para Jesus assim, eu quero sepultar meu pai, aí eu vou te seguir. Ou seja, ele deu uma desculpa. E a gente dá desculpa. Moisés deu desculpas. Né? Não, Senhor, manda outro, eu sou pesado de língua. Né? Então permite ir sepultar meu pai. E nós somos bons para dar desculpas. Eu peguei aqui o finzinho da aula da Silvia, mas eu achei muito interessante. Quando ela falou de congregar. Hebreus 10, 25. Congregar? Não. Está frio. Está calor. Está chovendo. Está sol. Está mormaço. O pastor é careca. Né? O louvor hoje é do grupo do irmão fulano, eu não vou. Aí depois tinha uma outra frase embaixo, leia, não era isso? Leia. Ou seja, ler equipa a sua alma do saber de Deus.
Vocês vão precisar muito de leitura bíblica. Leia a Bíblia todos os dias. Leia a palavra todos os dias. É um bife a cavalo da Bíblia todo dia. Quando o irmão André ia para a China ocupada, né, fazer missões lá, portas abertas, ele falou: o país que eu mais tinha que ler a Bíblia era na China. Tamanha era a opressão que eu sentia naquele lugar. E ele lia capítulos e capítulos da Bíblia. Então leia, equipe-se. Né? EBD está aí para a gente aprender. Quem vai dar aula hoje? Ah, então não vou. Não, vai. Deus usou a vida de 2 irmãs hoje de forma muito legal. Muito forte para nós, muito cirúrgica. A Bíblia diz: Deus ama quem dá com alegria. Momento de contribuição aqui. E a gente faz isso de uma forma tão parcimoniosa. Quem me conhece há mais tempo sabe que essa é uma hora que para mim trava. Porque ninguém gosta de falar disso. Para mim é difícil. Por quê? É tanto abuso em nome da fé aí, né? Tanta palavra dada de uma maneira errada, e quando nós falamos de oferta para sustento da igreja, quem sustenta a igreja somos nós, eu inclusive, todos nós. E aí vem mais desculpas. Sabe o que é? Eu tenho muita coisa para fazer na minha vida, eu tenho meus gastos, eu tenho meu passeio, eu tenho que pagar meu carro, minha casa, minha vida, minha roupa de grife, e se sobrar eu faço um pixizinho. Não é assim. Outra palavra que foi dita aqui hoje de manhã: medite na palavra. Ah, pastor, eu durmo. Começa a meditar, dá um sono. Cumpre-se em mim aquele salmo, né? Logo pega no sono. Olha o que diz Colossenses 3, 1 e 2. Edu, projeta lá para mim. Colossenses 3, 1 e 2. Sermão do domingo passado, hein? Olha lá. Portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. 2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Antes da Suécia, antes da mudança, Jesus sempre tem que ser o primeiro. Pense nas coisas dele o tempo todo. Eu vou para uma reunião importante. Gente nova, oportunidade nova. Jesus, eu estou pensando em ti, porque o Senhor tem que ir comigo lá. Sempre pensai nas coisas lá do alto. E olha a resposta de Jesus. Aparentemente uma resposta mais uma vez dura. Olha o que ele diz aí. Verso 60. Mas Jesus insistiu. Deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Jesus não está dizendo assim: seu pai está morto mesmo, então vai lá, deixa os... Não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando aqui, está ensinando aqui, a nós não nos preocuparmos com as coisas dessa vida. Não nos preocuparmos com as coisas dessa vida. Mortos cuidam de mortos, mortos cuidam das coisas daqui, e Jesus pensa totalmente diferente. Casa, comida, sustento, vai vindo do alto. E vocês estão indo lá para pregar. E nós vamos ficar aqui para pregar também. Nós vamos ficar aqui, vamos sim nos reagrupar e seguir, porque é o que vai ser feito. Nós precisamos fazer, acabamos de ouvir aqui. É isso que nós vamos fazer. Então nós não vamos preocupar com as coisas dessa vida, porque Jesus pensa diferente. E por fim a aula diz não só meditar, pensar nas coisas do alto, porque Jesus cuida de tudo e as coisas dessa vida é Ele quem dá, mas Ele disse assim, prática. Último ponto da aula, pratica as coisas do Senhor, não é isso que Jesus ensina? Vá e pregue o reino de Deus. Vá e viva, vá e ministre, vá e salve vidas, vá e discipule novos convertidos e sedentos da palavra. A oportunidade o Senhor vai dar. Eu fui útil na vida de meninas, agora eu vou ser útil na vida de novas meninas. Talvez de senhoras, talvez de crianças, nós não sabemos. Mas Deus vai colocar bem aqui, ó.
Vocês lembram do grupo de quarta-feira? Quem criou? Não fui eu. Lembra do grupo de segunda-feira, Derlene? O Senhor pôs aqui. Eu nunca bati lá, reverendo Eudes. Está abrindo uma congregação nova aí para eu... Não. Ele sempre pôs diante e ele vai pôr. Então vá e pregue o reino de Deus. Vocês estão indo para um novo campo missionário. Viva isso. Sim, é trabalho? É trabalho. É mérito? Mérito do Senhor. Mas é ministério, é chamado. Palavras que eu ouvi daqui. E aqui eu vou citar alguns nomes que vocês conhecem, alguns aqui conhecem. Beto, Thaís, Aloísio, Letícia, Daniela, Flávio, Regina e André, Raquel Novaes, Marcelo Novaes, Lívia, Adolfo. Foram levados a outras terras a trabalho. A maioria deles, graças a Deus, servem em igrejas hoje. A maioria. Alguns talvez não. Mas recentemente eu encontrei a maioria servindo, inclusive fazendo evangelismo de casa em casa. Um desafio grande, Uma mudança cultural grande, Mas uma grande oportunidade. Senhor, o Senhor está me levando para além mar, Tito, Rebeca, Rogério e André, para serem agentes da vida, agentes da verdade que liberta, que é Jesus. As coisas do Senhor Jesus permanecem para sempre. E assim sempre será. Vão como profetas. Viu, Tito? Vai como profeta. Use a sua simpatia a favor dele. Rebeca, vai como profetiza. O Senhor está levando vocês para lá para isso. Cada um com a sua personalidade. Hoje nós vimos aqui os 11 que Jesus usou e Paulo, eu diria os 12. Cada um com sua personalidade. Pedro, André, João, Felipe, Tomé, todos com sua personalidade. Anunciem a Jesus e vivam Jesus. Difícil o desapego, difícil a despedida? Muito. Muito. A gente vai viajar aqui, uma viagem às vezes de 1 mês, de 20 dias, 15 dias. Tô com saudade, é bom voltar, é bom abraçar. É difícil. Mas preguem. E aí o texto final. Jesus então é abordado, depois ele diz, segue-me. E o outro agora vai abordar Jesus, porque eu acho que ele ouviu a conversa dos dois, ele falou assim, agora eu vou dizer uma coisa que Jesus vai concordar comigo direto. Olha lá, Edu, versos 61 e 62. Olha lá. Outro lhe disse, eu imagino que ele estava antenado na conversa, e agora ele falou assim, eu vou falar uma coisa que Jesus vai topar, quer ver? Senhor, seguir-te-ei, eu vou te seguir. Que bom, ele ouviu isso lá, né? Mas deixa-me primeiro despedir da minha casa. Eu quero só dar um tchauzinho lá, aí eu volto, aí eu vou te seguir. Olha o que Jesus responde. Aparentemente, pela terceira vez, Jesus parece duro, mas ele não é. Mais uma vez, ele é carinhosamente didático. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás, é apto para o reino de Deus. Este último homem toma iniciativa de dizer que vai seguir Jesus, impõe condições, e a condição que ele diz assim, Senhor, eu vou passar lá em casa, vou dar um tchau para a galera e vou. Mas aí eu vou pedir que o Edu projete para mim lá, 2 Coríntios 5:17. Segundo aos Coríntios 5:17. Olha o que está escrito aí. Vocês conhecem esse texto, irmãos. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Aqui tem pessoas que têm perfis diferentes. Esse é um dos versículos mais difíceis para mim. Viver o novo. Ai, Senhor. Tá bom aqui, Senhor. Façamos 3 tendas.
Aí o Senhor, não. Você é nova criatura, as coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. Aquelas rupturas da vida, aquelas escolhas que a gente faz, aquelas oportunidades que vêm, Jesus fala, viva o novo. E a gente fala, mas Senhor, dos últimos 18 anos eu vivi igualzinho. Agora o Senhor está mudando? Estou mudando tudo. Senhor, nos últimos 20 anos, agora estou mudando de novo. Eis que tudo se faz novo. Jesus deve vir antes do futuro. Jesus deve vir antes do presente. Jesus tem que vir antes do passado. Jesus tem que vir antes das coisas desse mundo. De absolutamente tudo. E aí ele fala do arado. O arado. 2022 eu estava no Tocantins. E se tem um estado que você vê muito isso aqui, arado é lá. Né? A soja do momento está ali, né? No centro-oeste brasileiro. E aí aquelas grandes máquinas de arado. Claro que quando Jesus falou isso, o sulcador de terra era feito com uma junta de bois, às vezes com mula, alguma coisa assim. Hoje é tudo moderno. Mas o arado. A primeira coisa que o arado faz é sulcar a terra. Ele prepara a terra. Depois que ele sulca a terra, o lavrador tem que preparar a terra. Aí Jesus nos ensina que alguém sai semeando. Depois ele semeando, logo ele está plantando. Ele está desbravando uma terra nova. E vai chegar o dia que a terra que eu plantei, que eu semeei, que eu desbravei, vai reverdecer. E eu vou ver os ramos. Eu vou ver os frutos. Eu vou colher os frutos. Eu vou distribuir os frutos. Em alguns momentos eu vou saborear os frutos. E lá na frente, eu vou agradecer pelo arado e por tudo que aconteceu. Eu queria pedir para o Edu o último texto, o último favor. 1 Coríntios 4, 5. Coríntios 4, 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, antes que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas. Calma, gente, o texto que eu quero dizer é o que vem agora. Mas manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Meu desejo é que vocês vivam essa parte final aqui. Que Jesus possa dizer para vocês, muito bom, servo bom e fiel. Que Jesus diga isso para você naquele dia. Eu queria terminar essa fala falando de um momento em que um jovem pastor me ensinou muito. Numa reunião de concílio, eu não lembro se era você ou o Ricardo que estava lá, mas nós estávamos nos despedindo de um pastor muito querido, que fez um trabalho maravilhoso aqui na cidade de São Paulo, e o Senhor o levou para outro lugar. E então cada membro daquele concílio dava uma palavra de incentivo para aquele pastor. E chegou a hora de eu falar, e eu disse assim, eu gosto muito de você, volta logo. Brincando, né? E aí o jovem pastor, que é o pastor de Vila Mariana hoje, o Gustavo, falou assim, com o coração eu diria, volte logo. Com o coração sim. Mas, como alguém que quer que você dê certo, faça dar certo. E volte logo só para visitar a gente, mas faz lá dar certo. Faz dar certo. Implante lugares para gente conhecer Jesus. Abra a casa de vocês para as pessoas conhecerem a Jesus. E o meu desejo é que vocês triunfem nessa escolha que vocês estão fazendo. Seria muito egoísmo da nossa parte, PBI, dizer, olha, volta logo, não vai dar certo lá. Viu, Herbert, melhor nem para Minas, não. Seria muito fácil. Mas não é isso que Jesus quer. Se Ele colocou o arado diante de vocês, prossiga para o alvo, faz dar certo, e que vocês sejam bênção.
sê tu uma bênção. Né? O Senhor disse isso para Abraão. Então, meu desejo é que vocês façam dar certo. E esse pastor hoje, longe daqui de São Paulo, está dando muito certo. Que vocês deem certo lá. E quando voltarem é para contar as coisas. Traga bastante slide, presente, né? Chocolate europeu, aquelas coisas todas. Pode trazer que a gente gosta, tá? Traz a mala cheia. A mala está indo cheia, mas quando voltar para o Brasil, pode trazer ela cheia de outras coisas, deixa a roupa lá, tá bom? Que Deus abençoe, que vocês sejam bênção. Vocês já foram abençoados por essa igreja. E essas palavras foram preparadas com muito carinho. Que vocês sirvam de verdade e façam dar certo. Para a glória de Jesus. Amém? Acho que é o que você diria, né, Pai? Deus abençoe.